Olá, meu amigo, minha amiga. Você que está sempre aqui no nosso Portal do José, certamente já me viu dizer várias vezes o quanto os Estados Unidos hoje se encontram numa situação muito adoentada. A sua sociedade está muito adoentada, porque sempre o país foi caracterizado como o país do sonho, o país das realizações. Quantos brasileiros, né, quantas pessoas no mundo inteiro não foram para esse país para tentarem ficar ali ricas, tentarem um sucesso na vida? Quantas pessoas deixaram as suas profissões de origem no nosso país e em outros países também para se prestarem a trabalhos braçais, trabalhos secundários fora do nosso país e muitos fracassaram. Muitos ficam envergonhados, muitos tentam entrar lá de qualquer maneira, enfim. Mas é uma sociedade hoje que não consegue esconder mais a sua enfermidade. Pessoas se digladiando por vários motivos, estressadas, com níveis de pessoas que estão tirando a sua própria vida absolutamente absurdos, pessoas que estão se drogando de todas as formas, com drogas lícitas, drogas ilícitas, conflitos gigantescos numa sociedade que o poder de compra médio do cidadão norte-americano não tem subido. Cada vez a sociedade está ficando mais pobre e aí fica tentando encontrar as razões para isso. Como também, em grande parte, é uma sociedade bastante desinformada e bastante manipulada, eles acabam acreditando nessas histórias, que a culpa é do imigrante, a culpa é do comunismo, a culpa são dos ateus, é do feminismo, enfim. Toda hora eles estão arrumando algum tipo de fantasma. Os muçulmanos, os imigrantes que estão entrando no país, aqueles inimigos que estão do outro lado do mundo, a China, é o tempo todo estressando a sociedade. Agora, nessa cerimônia, e que inclusive está sendo objeto de muitos questionamentos, que nós vimos nos Estados Unidos agora, que criou essa celeuma toda, se Trump sofreu um atentado, ou se sofreria ou não, aconteceu uma coisa muito curiosa que poucas pessoas tinham conhecimento. A figura do sobrevivente designado. Isso é um atestado de uma sociedade muito doente, gente, porque antes desse encontro com jornalistas, o que Trump discutiu com o serviço de inteligência, com as pessoas mais próximas? Olha só, nós vamos para um ambiente coletivo, vão ter várias autoridades ali. Se de repente matarem todo mundo, quem é que vai ficar à frente do governo? Infelizmente, isso já acontece nos Estados Unidos, ou é uma figura existente desde os tempos da Guerra Fria, né, em que se imaginava que de repente poderia se ter uma hecatombe nuclear, enfim, morrer muita gente, essas coisas de filme de ficção científica, né? Mas nem tanto. E essa figura foi relembrada agora, para vocês verem como é que essa gente está neurótica. Eles acham que a qualquer momento pode acontecer uma tragédia e todo mundo ser eliminado ali, enfim. E acabou acontecendo essa situação lá também, que a gente não sabe a extensão, nem sabemos também de detalhes, né, sobre essa história. Isso pode ter revelações um pouco mais à frente. Agora, aqui no Brasil, os lacaios que prestam uma devoção absoluta por uma sociedade decadente, por um líder absolutamente esquizofrênico, um psicopata, um gangster, uma pessoa que está provocando guerras e mortes por todos os lados, conflitos no mundo inteiro, essas pessoas aqui querem chegar ao poder no nosso país novamente. E as pesquisas que estão aparecendo por todos os lados já começam também a criar cisâneas internas. Porque aquele que seria o detentor do bastão, do criminoso mor da nação, que está agora cumprindo uma etapa prolongada, né, no sistema prisional, pelo menos ele está na questão doméstica agora, mas certamente ele vai voltar para o sistema da papudinha. O Flávio Bolsonaro já começa a ver sombras que nunca se imaginou que poderiam acontecer, né, ou ter essas sombras. E a sombra principal que está eclodindo agora é de uma figura que, olha, para quem vive no mundo da racionalidade, a gente questiona, né, como é que uma figura dessa brotou. Mas como o Brasil já produziu Bolsonaro e o clã Bolsonaro, e as figuras todas estão no seu redor, então não chega a ser uma coisa absolutamente surpreendente ter Romeu Zema começando a aparecer nas pesquisas nesse universo da extrema-direita. E aí, gente, preparem-se porque nós poderemos ter fortes emoções nesse mundo paralelo. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas dessas questões, vou ilustrar aqui com alguns fatos que estão acontecendo, mas é sempre fundamental convidar você, antes de mais nada, que chegou agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie nosso clube de membros e o nosso canal de cortes. Isso aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E você que está sempre no nosso chat,
um abraço muito especial, porque todos os dias, gente, antes de entrar no ar, eu abro um chat meia hora antes, né? Na hora do almoço e depois às 17h40, eu abro meia hora antes para a gente bater um papo, né? Eu sempre interajo ali com vocês são pessoas muito legais, pessoas muito especiais aqui no nosso papo no Portal do José, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Então, gente, a figura é essa aqui, ó. Sobrevivente designado. Isso é um troço neurótico demais, né? Porque, assim, no Brasil nós não precisamos ter um sobrevivente designado, porque a Constituição do nosso país prevê, se faltar o presidente da República, entra o vice, se faltar o vice-presidente, entra o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, e se faltar o presidente da Câmara, entra o presidente do Supremo Tribunal Federal e aqueles que forem substituindo por algum tipo de eventualidade. A Constituição do Brasil prevê esse tipo de situação. Agora, lá nos Estados Unidos, embora haja também uma previsão, né, porque por isso tem um vice-presidente, mas eles têm essa neurose total, que de repente pode acontecer um míssil, um drone, sei lá, um raio, a besta fera aparecer, sei lá, Lúcifer, o Satanás, e levar todo mundo embora. Então, como é que ficaria os Estados Unidos? Então, eles criaram essa figura do sobrevivente designado. Casa Branca diz que conversou sobre linha de sucessão de Trump antes de jantar com tiros. Atirador foi acusado formalmente de tentar matar o presidente dos Estados Unidos e pode pegar prisão perpétua. Bom, isso depende, né? Nos Estados Unidos hoje está uma coisa tão complicada que até a acusação formal está sendo dispensável, né? Veja o que está acontecendo com Maduro. Maduro saiu do noticiário, né? Ele foi sequestrado dentro do seu país, foi levado para os Estados Unidos, as acusações envolvendo drogas, elas não puderam ser provadas, e o Trump deu uma entrevista dizendo, não, o Ministério Público tem que arrumar uma acusação contra ele, que tem coisas muito graves, né? Então vamos produzir uma acusação contra quem já está preso nessas circunstâncias, né? Isso aí dá um papo muito longo aí, envolvendo questões de geopolítica. A porta-voz do Trump, vejam só, né, uma coisa interessante, eu tenho dito para vocês o seguinte, o Trump, ele ocupa as redes sociais o tempo todo, e quando ele não está ocupando as redes sociais, sempre pautando a imprensa dos Estados Unidos e do mundo, criando uma série de cisâneas, ele tem a porta-voz, que também fala por ele e, portanto, pauta também uma série de temas. Veja só, ela deu uma declaração fez um pronunciamento. Essas conversas sobre determinar um sobrevivente designado, de fato aconteceram, disse Levitt, mas havia vários membros do gabinete nas linhas de sucessão que não compareceram ao jantar por motivos pessoais, de modo a designar um sobrevivente não era necessário. Ou seja, como já tinha gente que estava fora da alça de mira, né? Então, se acontecesse ali uma tragédia, os que escapassem, né? Estivessem ali na linha de sucessão, poderiam assumir a responsabilidade de governar os Estados Unidos. Já tem muita cisânia envolvendo o Trump e seu vice, né? O vice está descoladão do Trump, ele está aparecendo pouco, porque ele já percebeu que esse escândalo envolvendo abuso de crianças, os atos desatinados de Trump, o conflito que ele está tendo com comandantes das Forças Armadas nos Estados Unidos, isso pode provocar uma queda dele, né? Por vários motivos, até impedimento por razões psiquiátricas ou psicológicas. Então, o vice de Trump, que é uma figura que diz que disco voador é a representação de Satanás, então, vocês vejam só, né? Então, não sabemos se o que é menos pior no meio dessa história toda. Aqui no Brasil, as cisâneas têm a ver com essas pesquisas, cisâneas na extrema-direita. Lula está mantendo o patamar dele, gente, e com uma possibilidade muito grande de, se ele conseguir evoluir mais nos números, ter uma ação mais contundente em relação a setores da sociedade, se a comunicação chegar forte, se a conjuntura internacional permitir, se as questões internas permitir, o Lula pode vencer as eleições no primeiro turno. E eu acho que essa tem que ser a missão fundamental de todos nós para afastar de uma vez por todas essa gente insana. Lula lidera primeiro turno e empata com Flávio no segundo, diz pesquisa BTG Nexus. Mas o problema para a extrema-direita começa com isso aqui, ó. Crise no bolsonarismo e crescimento de Zema fragilizam Flávio. Gente, se o Flávio perceber que o Zema tem chance
de ultrapassá-lo, ele vai partir para cima, porque essa gente fora do poder, a tendência é irem todos para a cadeia. Essa história, as histórias do passado de Flávio, elas não foram totalmente esquecidas ou apagadas, não. A qualquer momento, novas investigações em relação ao seu passado, os crimes não estão previstos, podem aparecer, ele pode pegar ali uma cadeiazinha junto com o papai, né? Dudu Bananinha não volta mais para o Brasil, porque se puser os pés aqui vai em cana também. Os outros, enfim, são as figuras do mundo da lua, o Jair Renan e o outro, o Carluxo, né? Então, enfim, o que vai sobrar para essa gente? Por Débora Bergamasco, campanha de Flávio monitora crescimento de Zema. Então, gente, vejam só, né? Os esqueletos do PL do Rio que assombram Flávio Bolsonaro. Para piorar a situação, as coisas que envolvem os grupos políticos que estão junto com o Flávio Bolsonaro ainda não apareceram de uma vez, né? Tem gente que está presa, tem gente que está sendo processada, tem o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que está governando o Estado, ele está descobrindo coisas, então podem acontecer coisas aí que vão funcionar como verdadeiros petardos na campanha de Flávio Bolsonaro. A coluna é de Otávio Guedes. Os esqueletos do PL do Rio que assombram Flávio Bolsonaro. Com escândalos do governo Castro à espreita, Flávio Bolsonaro trabalha nos bastidores para ter alternativa do PL no Rio. No Rio de Janeiro, quem está liderando as pesquisas é o Eduardo Paes, é o atual prefeito, né, que tem 40% e o cidadão lá do grupo do Flávio Bolsonaro tem 10%. Então, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, o Eduardo Paes, que é o candidato de Lula, está liderando com folga essas pesquisas, né? Nexos, no segundo turno, Lula tem empate técnico com Flávio, Zema e Caiado. Gente, já conversei com vocês sobre isso, né? Há um processo chamado rejeição. Pessoas que votam numa candidatura porque estão querendo rejeitar uma outra. Isso coloca todas as pessoas que fizerem oposição a Lula com um patamar muito grande de votos. E aí, no meio dessa história toda, nós percebemos que tem um grupamento que, de fato, é um grupamento de bolsonaristas, daqueles que vão fazer tudo que Bolsonaro mandar, mas tem um grupamento muito importante que é um grupamento de direita. É o comportamento das pessoas que não querem de jeito nenhum qualquer tipo de avanço do progressismo, né? Que é uma coisa incrível. As pessoas que têm tantas carências num país como o nosso pensarem em votarem justamente naqueles que vão aprofundar os problemas de uma sociedade como a nossa. Porque votando na direita, a direita quer o quê? Tirar dinheiro de pobre, achatar aposentado, entregar as empresas públicas para grupos privados, ou seja, assaltar o povo em pedágios, criando praças de pedágio por todos os lados, como está fazendo o Tarcísio em São Paulo, né? E isso vai custar para ele alguma coisa também, porque o Haddad está subindo bastante também em São Paulo. E podemos ter surpresas muito positivas no estado de São Paulo. Portanto, gente, existem perspectivas aí do Lula faturar essa no primeiro turno. A conferir. Vamos ver como é que as coisas estão andando e vamos ver como é que as cisâneas na extrema-direita elas estão se dando também, né? Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!